Deveria confiar mais em quem conhece há mais tempo. Aquelas que cresceram na sua casa, aquelas em quem seus pais confiavam, aquelas que estão com você desde a escola primária. Jason Sweeney certamente acreditava nisso. Aos 16 anos trabalhava em tempo integral, planejava o futuro e apresentaria sua primeira namorada aos pais no dia seguinte. Mas em vez disso, ele entrou na floresta com as pessoas em quem confiava e nunca mais saiu. O que aconteceu com Jason não foi algo aleatório, não foi obra de um estranho e não foi repentino, foi uma traição. Jason Sweeney cresceu em Fishtown, Filadélfia. O pai dele costumava brincar dizendo que a família deles era como os Beatles, 4 pessoas, sempre juntas. Jason trabalhava na construtora da família, ganhava $500 por semana e planejava entrar na marinha. Ele não era imprudente nem descontrolado, tinha direção e talvez isso o tornasse diferente. Porque enquanto Jason estava construindo um futuro, algumas das pessoas ao seu redor estavam silenciosamente destruindo o delas. E o ressentimento não surgiu da noite para o dia, começou na escola primária. Uma coisa que você precisa saber sobre Jason é que ele tinha vários grupos de amigos. Ele era amigo dos inteligentes, dos quietos, dos barulhentos e dos encrenqueiros. Jason era esse tipo de pessoa. Ele nunca era facilmente influenciado por ninguém ou por nada, e seu principal objetivo era simplesmente se tornar um Navy SEAL. Mas alguém em quem ele mais confiava estava determinado a garantir que isso nunca acontecesse. O melhor amigo de Jason desde a escola primária era um garoto chamado Eduardo, ou Ed Batsig Jr. Os dois eram muito próximos, e alguns diriam que eram praticamente inseparáveis, para você ter uma ideia de como Jason e Ed eram próximos. As famílias deles também se conheciam, a ponto de a família de Ed convidar e pagar para que Jason acompanhasse seu melhor amigo em viagens, e a família de Jason fazia o mesmo por Ed. Segundo Melissa, irmã de Jason, Ed era presença constante na casa dos Sweeney. Ele ia à casa brincar com Jason, jantava com os Sweeney e passava quase todo o dia com eles, todos os dias. Além de Ed, Jason também era amigo de 2 irmãos, Nicholas e Dominique Coia. Dominique era um ano mais velho que Jason, Ed e Nicholas, mas os 4 agora passavam bastante tempo juntos. Nicholas e Dominique eram solitários. Eles foram criados por um pai solteiro, e os 2 irmãos estavam sempre juntos, sempre sozinhos nos arredores da cidade. Mas ainda assim, nada alarmante ou que indicasse um comportamento ruim, pelo menos não a princípio. Jason, Ed e os irmãos Coia foram amigos até o ensino médio, quando a mudança começou. E por algum motivo, Ed estava perdendo o controle e se tornou um imã para a confusão. Ele passou mais tempo na presença da polícia do que na própria escola. Não sei exatamente o que ele fazia, nem porque sempre se metia em encrenca, mas se precisava ir tanto ao tribunal, devia ser algo relativamente sério. Então, na época do ensino médio, Jason, Ed e os irmãos Coia já não eram tão próximos. Não demorou muito para que eles perdessem o contato e a amizade meio que chegasse ao fim. Enquanto isso, Jason fazia planos para si mesmo. A família dele tinha uma construtora e Jason, com 16 anos, decidiu largar a escola no começo de 2003 para trabalhar nesse negócio da família. Bem, depois de sair do ensino médio e se tornar funcionário em tempo integral na construtora, Jason voltou a se aproximar de Ed e dos irmãos Coia, mas ficou de coração partido e decepcionado ao ver que seus antigos amigos não eram mais os mesmos. Veja, Ed já seguia um caminho sombrio, mas agora fez desse lugar seu lar com Nicholas e Dominique. O grupo central de amigos inseparáveis de Jason, que tinham apenas 16 ou 17 anos, agora estava profundamente envolvido em abuso pesado de substâncias e álcool. Isso foi como um soco no estômago para Jason ouvir agora. Jason raramente usava qualquer tipo de substância. O máximo que ele já fez foi fumar. Mas o que esses 3 garotos estavam fazendo era algo com o qual tanto Jason quanto sua família não se sentiam confortáveis ou de acordo. Nem os pais de Jason, nem o próprio Jason queriam ver o jovem garoto se perder daquele jeito. Jason tentou convencer os amigos a largarem esses hábitos e retomarem suas vidas, mas isso atraiu ainda mais atenção no grupo. Ed, Nicholas e Dominique ficaram irritados com Jason por tentar corrigi-los, e Jason se sentia impotente diante deles. Basicamente, do ponto de vista de Jason, ele queria ter seus velhos amigos de volta. Ele realmente queria que Ed e os irmãos Coia colocassem suas vidas em ordem. Todos eles estavam se aproximando rapidamente da vida adulta e não tinham nenhum plano sólido para o futuro, enquanto Jason tinha. Ele trabalhava, ganhava $500 por semana e planejava entrar na marinha. Do ponto de vista do trio, porém, dava para perceber que havia um pouco de inveja, um pouco de ressentimento e muita raiva.
O trio invejava Jason por estar com a vida nos trilhos, mesmo tendo saído cedo do ensino médio, já que as coisas melhoravam para ele. Você pode ver claramente a diferença gritante entre ele e o trio. E se você me perguntar, isso também poderia ter acontecido com eles, se eles não tivessem desviado suas vidas daquele jeito. Álcool e abuso de substâncias, isso é terrível, mas com um sistema de apoio sólido como uma rocha, você pode superar qualquer coisa, de verdade. Mas Ed, Nicholas e Dominic não tinham pressa de fazer uma coisa dessas. Eles gostavam do risco, gostavam das festas e curtiam aquele estilo de vida. Gostando ou não, Jason seria envolvido nessa confusão de qualquer forma. Especialmente quando Ed, Nick e Dominic apresentaram Jason a alguém que mudaria sua vida para sempre. Por fora, Jason tinha tudo. Ótimo emprego, grande futuro, mas lhe faltava o verdadeiro amor. Isso até que a jovem de 15 anos, Justina Morley, entrou em cena, mas há muito a se falar sobre Justina. Veja, aos 10 anos ela já foi exposta ao mundo das substâncias, o que claramente não foi um bom começo para sua vida. Segundo a mãe, ela teve episódios de automutilação e em 2002 foi internada no Hospital Friends por isso. Agora, isso parece ter sido uma ótima decisão. Da parte da mãe dela, ela estava fazendo o melhor possível para conseguir a ajuda que a filha precisava, mas Justina odiava cada segundo disso. Ela quase ameaçou a mãe para que a tirasse do hospital, apesar da forte recomendação dos médicos contra isso. No fim, Justina recusou a ajuda que tanto precisava, e sua mãe teve que tirá-la do hospital, mesmo com a recomendação médica para tratá-la. Depois disso, tudo piorou. Ela passou a escrever poemas com temas muito sombrios e perturbadores. Ela foi expulsa da escola na 8ª série e continuou a abusar de todo tipo de substâncias. Ia a festas, conseguia sua droga de escolha de qualquer maneira e se sentia livre, caindo em um buraco profundo e escuro, como o que Ed, Nicholas e Dominic também enfrentavam. Então essa era a garota que foi apresentada ao Jason, e logo de cara, Jason se apaixonou perdidamente por Justina. Jason nunca tinha realmente se relacionado com ninguém antes de Justina, e para ele, ela era a pessoa certa, e Jason estava completamente apaixonado. Eles ficaram juntos por cerca de uma semana, e foi então que Jason decidiu convidá-la para a casa dos pais dele e para conhecer os pais dele, e tudo mais. Os pais de Jason e a irmã dele, Melissa, ficaram muito animados ao ver Jason apaixonado por uma garota. Eles estavam ansiosos para conhecer a garota misteriosa que ocupava os pensamentos e conversas de Jason. O encontro com os pais dele foi marcado para 31 de maio de 2003. Era sábado, e Jason levaria Justina para conhecer seus pais, especialmente a mãe, já que eram muito próximos. Com sorte, tudo daria certo. Mas bem não é a palavra que eu ou qualquer um usaria para explicar o que aconteceu depois disso, porque apenas um dia antes de Jason levar sua namorada para sua casa, ele desapareceu. Normalmente, a rotina de Jason era mais ou menos assim. Ele acordava, tomava café da manhã, ia trabalhar, e se não tivesse nenhum plano, como encontrar um amigo ou ir a algum lugar, ele voltava para casa. Naquela noite, era como um relógio. Jason era muito pontual para sair e chegar em casa na hora certa. Então, quando Jason não voltou para casa depois do trabalho na noite de 30 de maio, seus pais ficaram meio surpresos, mas não estavam tão preocupados assim. Seus pais pensaram que talvez ele estivesse apenas passando por uma fase adolescente de quebrar o toque de recolher, vendo se conseguiria se safar. Sabe, coisas assim. Mas a família Sweeney começou a se preocupar quando já estava quase de noite e ainda não havia sinal de Jason. Melissa ligou para o trabalho de Jason e para o celular dele, mas ele não atendia, o que era extremamente incomum para ele. Onde ele estava? A família Sweeney pensou em todas as razões para o silêncio de Jason, mas na manhã de segunda-feira não puderam mais esperar. Eles foram à polícia e registraram o desaparecimento de Jason Sweeney, de 16 anos, no dia 2 de junho. A polícia chegou, registrou a ocorrência e perguntou sobre Jason e sua roupa, enquanto a mãe dele descrevia o que ele vestia. No dia em que foi visto pela última vez, o policial olhou para ela com uma expressão muito estranha. Era uma mistura de medo, surpresa e talvez mais alguma coisa, mas o que estava acontecendo? Bem, para descobrir, eu preciso te levar um pouco para trás, de volta ao dia em que Jason deveria apresentar Justina aos pais dele, 31 de maio de 2003. Nesse dia, moradores locais chamaram a polícia sobre algo encontrado nas trilhas, em uma área arborizada e remota de Fishtown, perto do rio Delaware.
As trilhas ficavam a cerca de 1 quilômetro da casa de Jason, então a polícia foi investigar e imediatamente se deparou com um corpo ferido e sem vida. A gravidade dos ferimentos dificultou a polícia em determinar a idade da pessoa. Pela aparência, o homem parecia ter entre 30 e 40 anos e não tinha nenhum documento de identificação com ele. Ele usava apenas um colar de São Judas e tinha um corte na palma da mão. Ele vestia uma camiseta de cor escura e jeans. Esse homem, João Doe, foi levado para o Instituto Médico Legal. E como não havia nenhum registro recente de pessoas desaparecidas, não havia muito que a polícia pudesse fazer no momento. Isso foi até que Jason desapareceu, deixando a polícia completamente surpresa com as probabilidades. O corpo não identificado achado nas trilhas vestia as mesmas roupas de Jason no dia do desaparecimento, mas aparentava ter entre 30 e 40 anos, enquanto Jason tinha só 16. Mesmo assim, a polícia chamou a família Sweeney para identificar o corpo. O pior pesadelo dos pais de Jason se tornou realidade. O corpo não identificado que estava sem vida no escritório do legista era ninguém menos que o próprio filho deles. Ele foi identificado por aquele colar de São Judas, que tinha sido dado a ele pela avó. A família de Jason não conseguia acreditar naquilo. Quem poderia ter feito isso com ele e por quê? Após identificar Jason, a polícia concluiu que havia alguém por trás do ataque, que foi muito frenético e claramente um crime passional. Jason não simplesmente tropeçou e caiu em uma área remota onde foi encontrado, ele foi atacado. Então a polícia conversou com os pais de Jason sobre as pessoas com quem ele andava, qualquer informação particular ou peculiar que pudesse ser útil para o caso, e obviamente, se ele tinha alguma inimizade com alguém. A polícia acabou descobrindo sobre os amigos de Jason, Eddie, Nicholas e Dominic e sua nova namorada Justina. Foram as últimas pessoas conhecidas a interagir com Jason. Embora Jason não fosse mais tão próximo do trio, ainda saía com eles às vezes. Desde que Justina entrou na história, era inevitável ver o trio, pois participavam das mesmas reuniões. Primeiro, o trio Ed, Nicholas e Dominic foi chamado e interrogado separadamente. Ed falou com um policial, enquanto os irmãos Coia falaram com outro. Eles não sabiam onde Jason estava. Segundo eles, estavam em uma festa na casa de um amigo no dia do desaparecimento de Jason e o aguardavam, mas ele não apareceu. Isso foi tudo para o interrogatório, mas ainda restava alguém que podia relatar os detalhes do dia em que Jason sumiu. E essa pessoa era sua namorada, Justina Morley. Ela era a namorada dele. E se alguém soubesse onde Jason estava no momento do seu desaparecimento, bem, deveria ser sua namorada, certo? Então Justina foi chamada à delegacia para uma rodada de perguntas. Inicialmente, ela contou a mesma história dos outros garotos, mas logo não conseguiu manter a farsa. As palavras que saíram da boca de Justina e o que ela contou à polícia não poderiam ter sido mais assustadores. Por fim, o depoimento de Justina foi a peça que faltava nesse mistério. Justina basicamente confessou à polícia como ela, Ed e os irmãos Coia estavam envolvidos no ataque a Jason e em sua morte subsequente. Essa foi uma revelação assustadora. Essas eram as 4 pessoas mais próximas de Jason. Como poderiam ser responsáveis por sua morte? A polícia deveria mesmo acreditar que adolescentes atacaram o próprio amigo assim. E para piorar ainda mais, foi a própria Justina quem atraiu Jason para aquele lugar onde ele acabou sendo encontrado sem vida. O que aconteceu naquele dia? Segundo Justina, o ataque foi planejado bem antes de ser executado. O pior é que não foi a primeira vez que eles pensaram nisso. O plano era atrair Jason à costa sul de Jersey e atacá-lo após sacar dinheiro no caixa eletrônico, mas isso não funcionou por algum motivo. O grupo decidiu que a casa de Jason era o melhor local para o ataque, mas algo ocorreu e o plano foi adiado. Foi decidido que no dia anterior ao encontro de Justina com a família de Jason, ela atrairia Jason para um local isolado, com a promessa de um bom momento, e os amigos estariam escondidos, prontos para atacar no momento perfeito. Jason estava muito atraído por Justina, então isso era um sonho realizado para ele. Ele aceitou rapidamente, sem motivo para a apreensão. Ele acreditava que ambos estavam apaixonados. Justina, sua namorada, era a garota por quem estava completamente apaixonado e que apresentaria à família no dia seguinte. Mas Jason não podia imaginar que estava caminhando direto para uma armadilha, e ela foi montada justamente pela garota que ele amava e pelas pessoas que ele chamava de amigos. Assim que Justina atraiu Jason para o fundo daquela área arborizada, Ed, Nicholas e Dominic saíram do esconderijo, e quase imediatamente eles começaram o ataque.
Jason tentou se salvar, tentou implorar e tentou fazê-los parar, mas no final ele não teve sucesso. E, tragicamente, Jason Sweeney, que tinha apenas 16 anos, perdeu a vida nas mãos das pessoas com quem foi amigo próximo durante toda a sua vida. Após o ataque, o trio e Justina vasculharam os bolsos de Jason e roubaram seu salário da semana. $500, um pouco de chiclete e outros itens. Um ataque que levou Jason a perder a vida foi por um salário de $500. Era só isso que o grupo queria, eles só queriam o dinheiro e o que ele tinha. Lembro a vocês, estamos falando de um bando de crianças de verdade, adolescentes. Bem, depois do roubo bem-sucedido, o grupo comemorou com um abraço coletivo e saiu do local como se não tivesse acabado de assassinar seu amigo de infância mais próximo. Eles descartaram armas, roupas sujas e outras evidências por perto. Depois, repartiram o dinheiro entre si. Segundo Justina, todos pareciam indiferentes ou até felizes, como se tivessem ganhado na loteria. O que fizeram com esse dinheiro? Bem, eles gastaram em festas, bebidas e outras coisas aleatórias do mesmo tipo. Eles literalmente foram festejar depois de cometer um assassinato. Isso é inacreditável. Se isso não mostra até onde as pessoas vão para alimentar seus vícios, então nada mais vai mostrar. Mas depois da confissão de Justina, a polícia honestamente precisou de um momento para se recompor. Ninguém esperava que o interrogatório ficasse tão sombrio tão rápido, e os investigadores se surpreenderam ainda mais com a distância de Justina. A expressão dela era fria, indiferente, e você pensaria que ela estava apenas falando sobre o tempo ou algo entediante para ela. Bem, a polícia ficou chocada. Melissa, irmã de Jason, ficou provavelmente mais chocada, pois também era próxima desses garotos na infância. Mas agora bem, os investigadores tinham seus suspeitos, mas precisavam investigar mais. Será que os garotos seriam tão cooperativos quanto Justina? Bem, surpreendentemente, eles foram um a um. Ed, Nicholas e Dominique contaram tudo sobre como participaram do ataque a Jason e qual foi o papel de cada um. Dominique confessou que nos dias que antecederam o ataque, o grupo ouviu a famosa música dos Beatles, Helter Skelter, mais de 40 vezes. Supostamente, isso é só uma observação, mas também havia 4 agressores. Os Beatles também tinham 4 integrantes. Melissa contou que ela e o pai de Jason chamavam carinhosamente a família de Beatles, pois também eram 4 pessoas. Os paralelos são de partir o coração, assustadores e bizarros, tudo ao mesmo tempo. Você pensaria que a confissão do grupo bastaria para indiciá-los por assassinato, mas não foi o caso. A polícia precisava de uma prova permanente e discutível para levar esse grupo de adolescentes ao tribunal e puni-los. Embora os investigadores não quisessem, tiveram que fazer um acordo com uma das assassinas, Justina Morley. Se confessasse homicídio em 3º grau e testemunhasse contra o grupo no julgamento, teria pena reduzida. Justina aceitou prontamente. Isso foi um golpe duro para todos. Mas o Estado teve que fazer o que precisava ser feito, e foi decidido julgar todo o grupo como adultos, por razões óbvias. Ed e os irmãos Coia foram acusados de homicídio em 1º grau, conspiração, roubo e posse de instrumento de crime. O julgamento de Ed, Nicholas e Dominique aconteceu em 28 de fevereiro de 2005, e como prometido, Justina testemunhou contra eles. A promotoria também conseguiu encontrar as armas que foram usadas para atacar Jason, assim como evidências de DNA em algumas das peças de roupa recuperadas dos autores do crime. O julgamento durou apenas 2 semanas, e em todas as audiências, a família de Jason estava na primeira fila, revivendo a dor que seu filho e irmão passou. Em pouco tempo, o júri deliberou e o veredicto para o trio foi de culpados. Eles foram considerados culpados em todas as acusações. E em maio de 2005, Edward, Nicholas e Dominique foram condenados à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, pelo assassinato de Jason Sweeney, além de mais 22 anos e meio a 45 anos por conspiração, roubo e posse de instrumento de crime. Estava claro como o dia que eles nunca sairiam da prisão até o último dia de suas vidas, mas a luta estava longe de terminar. A sentença de Justina ainda estava pendente por causa do acordo judicial, e cumprindo sua parte do acordo, Justina foi condenada a apenas 17 anos e meio a 35 anos de prisão. Todos eles demonstraram pouco ou nenhum remorso. Eles não demonstraram o menor arrependimento por terem tirado a vida de Jason. Após 15 anos em dezembro de 2020, Justina Morley foi libertada da prisão em liberdade condicional. Ela esteve tão envolvida no ataque a Jason quanto qualquer outra pessoa do grupo, e o fato de já terem se passado 5 anos desde que ela foi solta é inacreditável.
Nós realmente não sabemos onde ela está ou o que está fazendo agora, mas a família de Jason, assim como todos que estiveram envolvidos nesse caso, estão meio que sem acreditar. A família de Jason ainda sente o vazio que ficou após a morte repentina do filho. Jason era apenas um jovem que tinha muito pela frente. Ele estava no caminho certo construindo sua vida, era trabalhador e maduro para a idade, mas ainda assim teve um fim trágico. O que torna esse caso tão único e igualmente assustador é, primeiro, a idade e a atitude dos autores do crime. Eles eram amigos do Jason, eram iguais a ele, mas nem piscaram quando tiraram a vida do Jason. Na verdade, acharam que foi uma das coisas mais legais que já fizeram. E segundo, o motivo. O que se acredita ser o principal motivo era só dinheiro, mas também tinha outra coisa, algo enraizado e algo cheio de ressentimento. Seja ciúmes do Jason, ressentimento por ele ter uma vida melhor, ou alguma outra emoção negativa, algo além da ganância levou a esse ataque. Porque mesmo depois de 2 décadas, a dor de perder Jason Sweeney ainda está viva no coração de seus entes queridos. É algo que eles nunca vão esquecer enquanto viverem. Eles perderam Jason de forma tão repentina e inexplicável, e é uma ferida que sempre vai doer, não importa quanto tempo passe. Acho que o Salmo 55 traz uma visão muito profunda sobre casos como este. Quando Davi diz, não é um inimigo que me insulta, eu poderia suportar isso, mas é você, um homem como eu, meu companheiro, meu amigo íntimo. Davi também estava se referindo à profunda traição de um amigo próximo. A traição por si só já é difícil o bastante. Mas quando vem de alguém tão próximo, até mesmo as escrituras reconhecem o quão profundas essas feridas podem ser. Mas não podemos esquecer como o Salmo 55 termina, com Davi concluindo ao dizer, mas eu clamo a Deus, e o Senhor me salvará. Ele finalmente acrescenta, entregue suas cargas ao Senhor, e Ele o sustentará. Ele jamais permitirá que o justo